Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 171 da biografia de São Domingos de Gusmão, escrita pelo padre Lacordaire, capítulo 17. Sétima e última viagem de Domingos a Roma. Segundo capítulo geral. Doença e morte do Santo Patriarca. Com a criação da Terceira Ordem, terminou a carreira de Domingos. Nada mais lhe restava fazer, a não ser as suas despedidas a tudo quanto amara sobre a terra, e não há dúvida que Roma ocupava o primeiro lugar com seus afetos. Fora ali que viera com Azevedo, seu primeiro amigo, antes de ter iniciado a sua vida pública. Ali voltara para obter a aprovação e confirmação da sua ordem. Fora ali que fundara São Sisto e Santa Sabina. Implantara o centro da sua ordem, que exercera o cargo de mestre do Sacro Palácio, que obtivera a confiança de 2 grandes papas, que ressuscitara 3 mortos, e que vira elevar-se até o triunfo a veneração que por ele tinha o povo. Ali que residia, numa majestade infalível, o vigário daquele que amara e servira todos os dias da sua vida. Podia acaso morrer sem dele haver recebido uma derradeira bênção? Podia acaso cerrar os seus olhos sem mais uma vez os pousar sobre as colunas da cidade santa? Podia, porventura, cruzar para sempre as mãos, sem ter oferecido um supremo sacrifício sobre os altares dos apóstolos São Pedro e São Paulo? Podia resignar seus pés à imobilidade sem trilhar uma última vez as veredas do Aventino e do Celio? Roma abriu, pois, pela 6ª vez o seu coração de mãe ao grande homem que gerara na sua velhice e que lhe havia de suscitar filhos e filhos em mundos cujos nomes lhe eram ainda desconhecidos. Honório III deu-lhe em vários diplomas novas provas da sua solicitude e da sua soberana paternidade. No primeiro, datado de 8 de dezembro de 1220, isentou parte dos religiosos de uma irregularidade em que tinham incorrido por uma recepção pouco canônica das ordens sacras. Nos 3 outros, de 18 de janeiro, 4 de fevereiro e 29 de março, no ano seguinte, recomendava os frades pregadores a todos os prelados da cristandade. No outro, de 6 de maio, concedia-lhes licença para, em caso de necessidade, oferecerem o santo sacrifício sob um altar portátil. Foi essa a última página assinada por Honório III em favor da ordem na vida de seu fundador. Pontífice que teve a glória singular de ver florescer no seu reinado São Domingos e São Francisco, e de pelos seus atos não se mostrar indigno deste favor do céu. Enquanto Domingos fazia suas despedidas a Roma, a providência enviou-lhe na pessoa de Foulques, bispo de Toulouse, o mais antigo amigo que ainda conservava. Foulques era o único representante vivo dessa época tão afastada do Languedoc,
da instituição de Notre-Dame de Prouille, de Saint-Romain de Toulouse, e de todos os benefícios e todas as recordações que rodeavam o berço dos frades pregadores. Quão doces devem ter sido os colóquios desses dois homens. Deus coroara de um sucesso inaudito tantos secretos desejos que juntos haviam outrora formado. Viam o ministério da pregação, ilustrado por uma ordem religiosa, já então espalhada na Europa de um extremo ao outro. Eles que tantas vezes haviam discutido a necessidade de estabelecer o apostolado. Não lhes provocava orgulho a parte que haviam tomado nessa grande obra. Sentiam, porém, com tanto maior júbilo a glória da Igreja, quanto com mais profunda dor haviam sentido os seus males. Fuchs, embora não tivesse sido o instrumento principal dos desígnios de Deus, não experimentava com isso tristeza alguma. Desde o princípio, fora sempre superior ao secreto estímulo da inveja, e a sua alma episcopal desprezara as apreensões bem naturais a quem está no poder, quando se trata de coisas que se não efetuam pelas suas próprias mãos. Deixar a fazer o bem e ajudar a fazê-lo, o que é ainda mais difícil do que fazê-lo à própria pessoa. A sua coroa estava pura, o seu coração satisfeito. Quanto a Domingos, que mais podia ele desejar? Ó feliz momento, quando o cristão, chegado ao termo de sua carreira, tem a consciência de ter cumprido a vontade de Deus. E quando pôde expandir a paz ganha ao seu serviço no coração de um outro cristão, seu companheiro e seu amigo. Existe um documento desse amplexo de Fuchs e Domingos, espécie de testamento, cuja leitura nos deve consolar de não termos podido mais claramente ouvir os seus últimos colóquios. Eis o documento, né? Em nome do Senhor, saibam todos que estas páginas lerem que eu, Fuchs, bispo de Toulouse, pela graça de Deus, concedo em nosso nome e em nome dos meus sucessores, para a remissão de nossos pecados, defesa da fé católica e utilidade de toda a diocese de Toulouse, a vós, meu caro Domingos, mestre da pregação, assim como aos vossos sucessores e aos religiosos da vossa ordem, a Igreja de Notre-Dame de Fanjeaux, com todos os dízimos e todos os direitos dependentes dela, tanto os que pertencem à minha própria pessoa, como os da Irmandade e do capelão da Igreja, salvo a reserva para nós e para os meus sucessores do direito catedrático, da procuração e da cura das almas, que confiaremos ao sacerdote que nos for apresentado pelo mestre da ordem, pelo prior estabelecido nessa igreja e pelos religiosos. E nós, Domingos, mestre da pregação, em nome dos nossos sucessores e dos religiosos da ordem, cedemos a vós, Fuchs, bispo, e aos vossos sucessores a sexta parte dos dízimos de todas as igrejas da diocese de Toulouse, que outrora nos concedestes, com o consentimento dos cônicos de Santo Estevão. Renunciamos para sempre a essa doação e a qualquer direito a ela em virtude das leis e dos cânones. Esse documento é datado de Roma, 17 de abril de 1221. Tem 3 selos: o da Catedral de Santo Estevão, o de Fuchs e o de Domingos. O selo de Domingos representa-o em pé
com o hábito de frade pregador e um cajado na mão. Em volta estão gravadas essas palavras: Selo de Domingos, ministro da pregação. Por aí se vê que o título grandioso de mestre da pregação, que lhe é conferido no corpo do documento, não fora de sua escolha, mas sim uma homenagem de Fuchs, que não podia exprimir de uma forma mais elevada o que pensava do seu amigo. O soberano pontífice, nas suas bulas e cartas, nunca tinha chamado a mais do que Domingos, senão prior de São Romão, e mais tarde prior da Ordem dos Frades Pregadores. Fuchs sobreviveu 10 anos a Domingos. Morreu a 25 de dezembro de 1231 e foi sepultado numa capela da abadia de Grand-Selve, a pouca distância de Toulouse. O seu túmulo desapareceu debaixo de ruínas que existem ainda. Porém, as revoluções do tempo e dos impérios nada podem contra sua memória, estreitamente ligada a um homem e a uma obra cujo berço protegeu e que agora o revestem da sua imortalidade. Poucos dias depois do documento a que nos referimos, saiu Domingos de Roma pela estrada da Toscana. Havia em Bolsena, nessa estrada, uma casa cujo dono lhe costumava dar hospitalidade e que por esse motivo foi recompensado de uma maneira milagrosa antes da morte do santo. Um dia em que estava caindo o granizo sobre as vinhas nos arredores de Bolsena, Domingos apareceu no céu, estendendo a sua capa sobre a vinha do homem que lhe dera hospitalidade, preservando-a assim do flagelo. Todo o povo presenciou essa aparição, e segundo o testemunho de Thierry da Polda, via-se ainda na vinha, no fim do 13º século, a pequenina casa que Domingos habitava, quando passava por Bolsena. Conservavam-na piedosamente os descendentes do seu antigo possuidor, conforme a expressa recomendação do seu antepassado, ali recebiam, com a maior bondade, os frades pregadores todas as vezes que se lhe oferecia a ocasião. No ano de 1221, caiu o Pentecostes a 30 de maio. Era esse o dia marcado para a celebração do 2º capítulo geral em Bolonha. Domingos, quando entrou em São Nicolau, notou que estavam trabalhando em levantar um dos lados do convento para alargar as celas dos monges, né? Ao ver esse trabalho, prorrompeu em lágrimas e disse a Frei Rodolfo, procurador do convento, e aos outros religiosos: como assim? Tão cedo quereis abandonar a pobreza e construir palácios para habitardes? Mandou imediatamente parar com as obras, que só recomeçaram depois da sua morte. As atas do 2º capítulo geral não chegaram até nossos tempos. Tudo o que sabemos é a divisão que nele se fez da ordem em 8 províncias, a saber, a Espanha, a Provença, a França, a Lombardia, Roma, a Alemanha, Hungria e Inglaterra. Deu-se a primazia de honra à Espanha, não por direito de antiguidade, mas por veneração pela pessoa do Santo Patriarca, cujo berço fora. Teve por prior provincial Soeiro Gomes. A Provença teve Bertrand de Garrigue, a França Mateus de França, a Lombardia Jordão de Saxe.
Roma, João de Placência. Alemanha, Conrado, o teutônico. A Hungria, Paulo da Hungria. A Inglaterra, Gilberto de Frassinelli. As 6 primeiras províncias compreendiam só a sua parte, perto de 60 conventos fundados em menos de 4 anos. As 2 últimas, a Hungria e a Inglaterra, não tinham ainda recebido frades pregadores. Mandou-lhe os domingos do próprio centro do capítulo geral. Paulo, que fora destinado para a Hungria, era um professor de direito canônico da Universidade de Bolonha e só recentemente professara. Pôs-se a caminho com 4 companheiros, entre os quais ia Frei Sadoc, ilustre pelas suas eminentes virtudes. Veszprém e Albe Royale foram as primeiras cidades onde fundaram conventos. Mais tarde chegaram até aquela terra dos cumanos, que tanto excitara a solicitude de Domingos, e onde ele quisera acabar os seus dias. Descreverei apenas um episódio do estabelecimento dos religiosos na Hungria, para melhor nos iniciar no modo como se realizavam essas santas expedições. Então aqui é uma descrição de uma das biografias de São Domingos, né? A de Thierry da Polda. Naquele tempo, 2 religiosos da província da Hungria chegaram a uma certa povoação, à hora em que o povo cristão costumava reunir-se para ouvir missa. Quando esta acabou e o povo voltava para suas casas, o sacristão fechou a porta da igreja, deixando os religiosos fora da porta, sem que ninguém se condoesse deles. Vendo isso, um pobre pescador sentiu-se movido de compaixão, não ousando, contudo, convidá-los para sua casa, porque nada tinha que lhes oferecer. Correu, todavia, à casa e disse à mulher: Oxalá tivéssemos alguma coisa para dar de comer àqueles 2 religiosos. Afligem-me aqueles pobres homens que estão à porta da igreja e a quem ninguém oferece hospitalidade. Respondeu-lhe a mulher: Tudo quanto temos é um pouco de milho. Contudo, mandando-lhe seu marido sacudir a bolsa para ver se tinha alguma coisa dentro, contra toda a expectativa, caíram 2 moedas. Cheio de júbilo, o pescador disse-lhes: Vai depressa comprar pão e vinho, coze também o milho e uns peixes. Em seguida, correu direto à igreja, junto à qual se conservavam ainda os frades, e convidou-os, com modo humilde, a virem para sua casa. Assentaram-se os religiosos àquela pobre mesa servida com tanta caridade, saciaram a sua fome e, depois de agradecerem ao dono da casa, retiraram-se pedindo a Deus que o recompensasse. Atendeu o Senhor a sua súplica. Desse dia em diante, a bolsa do pescador nunca mais esteve vazia. Teve sempre 2 moedas dentro. Comprou uma casa, uns campos, ovelhas, bois, e o Senhor, ainda por cima, lhe concedeu um filho. Quando, porém, estava suficientemente fornecido de tudo, cessou a dádiva das 2 moedas. Esse é um milagre, né? Feito pelo Senhor, protegendo a ordem, né? A missão da Inglaterra obteve um resultado não menos feliz do que o da Hungria. Gilberto de Frassinelli, que era o seu chefe, apresentou-se com 12 companheiros ao arcebispo de Cantuária. Tendo o arcebispo ouvido dizer que eles eram frades pregadores, imediatamente ordenou a Gilberto que pregasse diante dele em uma igreja onde ele próprio fizera questão de pregar nesse dia. Ficou tão satisfeito que concedeu a sua amizade aos religiosos e toda a sua vida os protegeu. O seu primeiro estabelecimento foi em Oxford.
Aí levantaram uma capela à Virgem Santa e abriram escolas que denominaram Escolas de Santo Eduardo, do nome da freguesia onde as instalaram. Por meio dessas duas missões, a da Inglaterra e da Hungria, tomou Domingos posse final da Europa. Não tardou que recebesse do céu um aviso de que o seu fim se aproximava. Um dia em que estava em oração e suspirava ardentemente pela dissolução do seu corpo, apareceu-lhe um mancebo de extraordinária beleza que lhe disse: "Vem, meu bem-amado, vem para o gozo eterno. Vem." Foi-lhe participada ao mesmo tempo a época exata da entrevista que lhe marcavam, e indo visitar uns estudantes da Universidade de Bolonha, por quem tinha grande afeto, depois de vários discursos, levantando-se para se retirar, exortou-os a que desprezassem o mundo e a que pensassem na morte. "Meus caros amigos", disse-lhes ele, "vedes-me agora com boa saúde. Antes, porém, de chegarmos à Assunção de Nossa Senhora, serei levado dessa vida mortal." Partiu em seguida para Veneza, onde se achava o cardeal Ugolino, na qualidade de legado apostólico. Queria recomendar-lhe mais uma vez os negócios da ordem e não queria morrer sem se despedir de um amigo como ele. Era então a época dos grandes calores de verão. Uma tarde, no fim do mês de julho, Domingos voltou para o convento de São Nicolau, posto que, muito cansado da viagem, teve uma larga conferência sobre os assuntos da ordem com Frei Ventura e Frei Rodolfo, um procurador e o outro prior do convento. Perto da meia-noite, Rodolfo, que tinha necessidade de descanso, quis persuadir Domingos a deitar-se e a não se levantar para matinas. O santo, porém, não anuiu a isso. Foi para a igreja, onde ficou em oração até a hora do ofício, que celebrou com os religiosos. Depois do ofício, disse a Frei Ventura que sentia uma dor na cabeça. Breve declarou que tinha uma desinteria fortíssima, acompanhada de febre. Apesar do seu sofrimento, o doente recusou deitar-se numa cama. Deitou-se, todo vestido, em cima de um saco de lã. O progresso da doença não lhe arrancava nenhum sinal de impaciência, nem uma queixa, nem um gemido. Mostrava-se alegre como sempre. Agravando-se, contudo, o seu mal, mandou chamar os irmãos noviços e, com as mais suaves palavras imagináveis, animando-os com a alegria do seu rosto, consolou e exortou-os ao bem. Em seguida, chamou 12 dos mais antigos e mais graves dentre os religiosos, e na sua presença fez em voz alta a Frei Ventura confissão geral de toda a sua vida. Quando acabou, disse-lhes: "A misericórdia de Deus conservou-me até hoje uma carne pura e uma virgindade sem mácula. Se desejais conseguir a mesma graça, evitai todas as relações suspeitas. Pela prática dessa virtude é que o servo se torna agradável a Cristo e que obtém glória e crédito perante o povo. Sede constantes em servir o Senhor com fervor de espírito. Aplicai-vos a manter e espalhar esta ordem, que está apenas em começo. Sede firmes na santidade, na observância regular, e crescei em virtude." E acrescentou, para ainda mais os estimular a exercer vigilância sobre si mesmos, os estimular, né? "Posto que a bondade de Deus me preservasse até hoje de toda mácula, confesso-vos, contudo, que nunca consegui isentar-me da imperfeição de sentir mais prazer na conversa de mulheres novas
do que na de mulheres de idade. Olha que coisa interessante, né? Que São Domingos aqui confessa, né? Depois, confuso por esta sua adorável e santa simplicidade, disse baixo a Frei Ventura: Irmão, creio que pequei falando em público aos religiosos sobre a minha virgindade. Devia ter guardado silêncio a esse respeito. Sobre isso, voltou-se de novo para eles e, empregando a fórmula consagrada dos testamentos, disse-lhes: Eis, meus amados irmãos, a herança que vos lego, como a meus filhos. Tende caridade, conservai a humildade, possuí a pobreza voluntária. E para imprimir uma mais imponente sanção à cláusula deste testamento, que dizia respeito à pobreza, ameaçou com a maldição de Deus e com a sua qualquer que ousasse corromper a sua ordem, introduzindo nela a posse dos bens deste mundo. Todavia, os religiosos ainda não haviam de todo perdido a esperança de salvar o seu pai. Não podiam acreditar que Deus o quisesse roubar tão depressa à igreja e a eles. Por conselho dos médicos, julgando que a mudança de ar lhe fizesse bem, transportaram-no para Santa Maria del Monte, igreja dedicada à Virgem Santa num monte próximo de Bolonha. A doença, porém, rebelde a todos os remédios e a todos os desejos, não fez senão aumentar. Julgando-se Domingos próximo da morte, chamou de novo os religiosos para junto de si. Vieram em número de 20, com o seu prior Ventura, e colocaram-se em volta do doente, que se conservava deitado. Fez-lhe então Domingos um discurso de que nada sabemos, senão que nunca palavras mais tocantes saíram do seu coração. Recebeu em seguida o sacramento da extrema-unção, sabendo depois por Frei Ventura que os religiosos encarregados da igreja de Santa Maria del Monte se propunham guardar e enterrar ali o seu corpo. Disse-lhe, o Frei Ventura disse aos religiosos, né? Permita Deus que me não enterrem senão debaixo dos pés de meus irmãos. Levai-me ali para fora, para essa vinha, a fim de que eu ali morra, e me deis depois sepultura na nossa igreja. Tornaram os religiosos a levá-lo para Bolonha, receando a cada momento vê-lo expirar nos seus braços. Como ele não tinha, no convento, cela própria, colocaram-no na de Frei Moneca. Quiseram mudar-lhe de fato, mas ele não tinha outro, senão o que trazia vestido. Quiseram-lhe mudar-lhe deve ser do hábito, né? Mas ele não tinha outro, senão o que trazia vestido. E Moneta teve de dar uma de suas túnicas para o vestirem. Frei Rodolfo sustinha a cabeça do santo e enxugava com um lenço o suor que lhe corria pelo rosto. Os outros religiosos assistiam chorando a esse espetáculo. Para os consolar, Domingos disse-lhes: Não choreis, ser-vos-ei mais útil no lugar para onde vou do que fui aqui. Perguntando-lhe um dos religiosos em que sítio queria que fosse enterrado seu corpo, respondeu-lhe: Debaixo dos pés dos meus irmãos. Passara já 1 hora desde a sua chegada a Bolonha. Vendo Domingos que os religiosos, entregue a sua dor, não pensavam na recomendação da alma, mandou chamar Frei Ventura e disse-lhe: Preparai-vos. Prepararam-se imediatamente e foram com solenidade colocar-se em volta do moribundo. Disse-lhes Domingo: Esperai ainda um momento. Aproveitando Ventura esse momento supremo, disse ao santo: Meu pai, sabeis a grande tristeza e desolação em que nos deixais. Lembrai-vos de nós diante do Senhor.
Domingos ergueu os olhos e as mãos para o céu e orou do seguinte modo: Pai Santo, cumpri a vossa vontade, e aqueles que vós me destes, conservei e defendi. Recomendo-vos neste momento. Conservai-os e defendei-os. Momentos depois disse: começai. As orações, né? Começaram a solene recomendação da alma, acompanhando-os Domingos. Pelo menos viam-lhe mover os lábios. Assim que chegaram, porém, proferiu suas palavras: Vinde em seu auxílio, santos de Deus, vinde ao seu encontro, anjos do Senhor. Tomai a sua alma e conduzi-a à presença do Altíssimo. Então, depois dessas palavras, né, deixou de mover os lábios, ergueu as mãos para o céu e Deus recebeu a sua alma. Foi no dia 6 de agosto do ano de 1221, à hora do meio-dia, numa sexta-feira. Sexta-feira ao meio-dia é a hora da crucificação do Nosso Senhor, né? No mesmo dia, à mesma hora, Frei Guala, prior do convento de Brecha e depois bispo da mesma cidade, encostando-se por um instante à torre dos sinos do convento, adormeceu. Nesse estado, viu com os olhos da alma abrir-se o céu e saírem por essa abertura 2 escadas que chegavam à terra. No cimo de uma estava Jesus Cristo, no cimo da outra, a bem-aventurada Virgem, sua mãe. Embaixo, entre as 2 escadas, havia uma cadeira, e nessa cadeira estava sentado alguém que parecia um religioso, mas não se conhecia que religioso era, porque tinha a cabeça coberta por um capuz, como se põe aos mortos. Ao longo das 2 escadas subiam e desciam anjos entoando cânticos, e as escadas iam subindo para o céu, puxadas por Jesus Cristo e por sua Santa Mãe, e com elas a cadeira e a pessoa que nela estava sentada. Quando chegaram mesmo ao alto, cerrou-se o céu e desapareceu a visão. Frei Gala, posto que ainda fraco devido a uma doença recente que tivera, partiu imediatamente para Bolonha e soube que Domingos morrera no mesmo dia e hora em que ele tivera essa visão. Também no mesmo dia, 2 religiosos de Roma, Tancredo e Raon, partiram dessa cidade para Tivoli, chegando ali um pouco antes do meio-dia. Tancredo mandou Raon celebrar o santo sacrifício da missa. Raon, confessando-se antes de subir ao altar, deu-lhe, Tancredo por penitência, pensar durante o santo sacrifício em seu pai Domingos, que estava doente em Bolonha. Quando Raon chegou à parte da missa em que se faz a memória dos vivos e procurava aplicar a sua ideia ao pensamento que lhe fora imposto por penitência, sentiu-se arrebatado em êxtase e viu Domingos saindo de Bolonha, cingindo-lhe a fronte uma coroa de ouro, envolto por uma claridade admirável, e tendo à sua direita e à sua esquerda 2 homens veneráveis que o acompanhavam. Um aviso interior dava-lhe, ao mesmo tempo, a certeza de que o servo de Deus acabara de morrer e de entrar cheio de glória na pátria dos santos. Não é difícil compreender o que significavam as 2 escadas do sonho de Guala e os 2 anciões do êxtase de Raon. Representavam, por certo, a ação e a contemplação que Domingos tão prodigiosamente unira na sua pessoa e na sua ordem. Por uma disposição da providência, aconteceu chegar o cardeal Ugolino a Bolonha, pouco depois de Domingos soltar o último suspiro. Quis ele próprio celebrar seu ofício fúnebre, e foi a São Nicolau
onde já se achavam o patriarca de Aquileia, bispos, abades, nobres e muito povo. Fizeram passar por diante dessa multidão o corpo do santo, já despojado do único tesouro que conservara, a cadeia de ferro que trazia sobre a carne, e que Frei Rodolfo lhe tirara quando o vestiu para o pôr no caixão. Deu-a depois ao bem-aventurado Jordão de Sax. Todos os olhos e todos os corações estavam fitos nesse corpo sem vida. O ofício começou por uns cânticos que se ressentiam daquela tristeza geral e que caíam dos lábios semelhantes a lágrimas. Pouco a pouco, porém, o pensamento dos religiosos elevou-se acima das coisas deste mundo. Deixaram de ver aqueles restos inanimados, o seu pai vencido pela morte. Revelou-se-lhes a sua glória pela certeza que dela tinham. Às fúnebres lamentações seguiu-se um cântico de triunfo, e uma alegria indescritível desceu do céu sobre as suas almas. Nesse momento, entrando na igreja, o prior de Santa Catarina de Bolonha, chamado Alberto, por quem Domingos tivera grande afeto, a alegria dos religiosos fazia de tal modo contraste com sua dor pessoal que não se pôde conter. Lança-se sobre o corpo do santo, cobre-o de beijos, chama-o abraçando-o, como querendo forçá-lo a voltar a si e a responder-lhe. Os restos mortais de seu amigo mostram-se sensíveis a essa explosão de dor. Alberto levanta-se e diz à Ventura: boas notícias, padre prior, boas notícias. Mestre Domingos abraçou-me e disse-me que ainda este ano me irei reunir a ele em Jesus Cristo. Com efeito, morreu durante um ano. Quando se acabou este ofício, sem nome, na linguagem da dor nem da alegria, os religiosos colocaram o corpo de seu pai num simples caixão de madeira, fechado com compridos pregos de ferro. Ali o puseram tal qual estava quando morreu, sem outros aromas mais do que o perfume das suas virtudes. Abriram uma cova no interior da igreja, sob as lajes, e com umas pedras grandes formaram uma espécie de sepulcro. Aí meteram o caixão. Taparam-no com uma pedra muito pesada, betumando-o com cuidado para que nenhuma mão temerária se lembrasse de lhe tocar. Nada gravaram sobre a lousa, nem sobre ela levantaram monumento algum. Domingos estava literalmente debaixo dos pés dos seus irmãos, como desejara. Na noite em que ali o deixaram, um estudante de Bolonha, que não pudera assistir às suas exéquias, viu-o em sonhos, sentado sobre o trono, na igreja de São Nicolau, e coroado de glória. Pasmado à vista desse espetáculo, disse-lhe: não foste vós, mestre Domingos, que morrestes? Ao que o santo respondeu: não morri, meu filho, porque tenho um bom amo, e com ele vivo. Logo de manhã foi o estudante à igreja de São Nicolau e viu ali o túmulo de Domingos, no próprio lugar em que o tinha visto sentado sobre um trono. Então, vou terminar aqui a leitura nessa página 181, com essas exéquias, né, de São Domingos. E na segunda-feira a gente continuou aqui na página 181. Né? Esse capítulo é um capítulo muito emotivo, né, emocionante, porque como diz a oração, o salmo, né? Preciosa na presença do Senhor é a morte dos seus santos. Né? Esse salmo faz parte das
das orações da prima, né? Então, a gente que sofre, né, essa perda, as pessoas que sofrem, os seus filhos espirituais, né, que sofreram a perda, não podem, obviamente, imaginar, né, a glória, né, de uma alma santa, né, quando ela ascende ao céu, né, quando ela passa pelo juízo particular, né, e como deve ser isso, né, ninguém, enfim, imagina. Mas pelas confissões, né, que São Domingos fez antes de morrer, né, a gente pode imaginar sua ida gloriosa direto para o céu, né? Enfim, a gente não sabe o que é isso, né? Pelos sonhos também que as pessoas tiveram, pelas visões, né? Pode ter uma pálida ideia, né, do que seja a coroação de uma vida como a de São Domingos, né? Rodeada de dificuldades, né? Rodeada de dificuldades de todas as naturezas, né? Inclusive as autoimpostas pela pobreza, né? E pelas penitências e pelas orações, mas também pelas circunstâncias, né, da vida dele, da sua pregação no meio da heresia, né, dos cátaros, terrível heresia dos cátaros, né, as humilhações que ele passou nas mãos dos cátaros, né, no Languedoc, né, francês. E tudo isso no meio de com uma vida de devoção extrema, né? Também todos os milagres em torno dele, né, que ele fazia em vida, né? Então, isso coroa, né, para nós isso nos mostra, né, como que é essa vida do santo, né, que era homem, tinha todas as tentações, né? Aliás, a frase que ele fala aqui é uma coisa extraordinária, né? Como que é a pureza dele, né? Que ele confessa publicamente, né, uma imperfeição dele, né? Posto que a bondade de Deus me preservasse até hoje de toda mácula, então ele não pecou, né? Por isso que ele vai falar, né? Confesso-vos, contudo, que nunca consegui isentar-me da imperfeição de sentir mais prazer na conversa de mulheres novas do que na de mulheres de idade. Olha que coisa que ele estava confessando. Ele confessou uma imperfeição sem mácula. Então, e logo depois se arrepende disso, né, de ter falado isso, né? Então esse é o homem, né, elevado à condição de santidade, né, com o pecado original, com todas as falhas do pecado original, com todas as marcas, né, do pecado original, lutando contra as suas imperfeições, né? Então, essa é a lição, né, que deixa esse santo para nós. Cada santo deixa uma série de lições, né? São Domingos deixa essa, né? Ou pelo menos uma delas é essa, né? Aqui nós vamos acompanhar, né, depois a transladação do corpo, a canonização, o processo de canonização, né, e tudo mais até o final dessa biografia extraordinária, tá certo? Pergunto a você se tem alguma
observação, alguma pergunta a fazer? Eu só queria falar, professor, todo final de livro, assim, toda biografia, tô aqui chorando a morte do santo. Isso mesmo. Mas chorando também a traição. A traição que esses tantos sofreram, né? Nas suas ordens, né? Que agora, na atualidade, foram tão pervertidas, né? E como que essas pessoas, eu fui pensando, meu Deus, elas não leem essas coisas, não, não é possível. Por quê? Acho que elas desconhecem isso, até porque, se eu ver, até no Evangelho Nosso Senhor disse, né? Aquilo que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que fizeste, é a mim que fazes. Então, aí a gente fica pensando, as pessoas não temem isso. O que aconteceu? O nosso coração é muito duro, né? Endureceu muito, né? O senhor às vezes fala assim, eu falo demais. Se o senhor não falasse, o senhor falando esse tanto que o senhor diz que fala com a gente aqui todo dia, né? A gente é tão cabeça dura, a gente é tão custoso. A gente precisa desse alimento diário de leitura e de estudo e de oração, professor, porque senão nós nos deixamos levar mesmo, nós vamos trair o que Jesus veio nos revelar. Por isso que a oração diária, a disciplina diária é tão importante, né? Pra gente não... Porque a nossa tendência é cair, né? Uhum. O nosso peso puxa a gente para baixo, né? É muito difícil, né? A gente se elevar, né? Claro, nós não nos elevamos, né? Quem nos eleva é a graça, né? Mas é muito difícil a gente ser dócil, né? A graça. Sabe que você está falando dos monges hoje, né? Dominicanos, e depois do concílio mudaram tudo, etc. Mas sabe o que eles pensam? Eu te falo o que eles pensam. Eles estão com a seguinte coisa na cabeça. Essa espiritualidade, ela era uma espiritualidade datada. Ela era boa lá na época de São Domingos. Eles conhecem a vida de São Domingos. Eles conhecem. Eles conhecem tudo isso aqui, detalhadamente. Mas eles encaram o seguinte: não, realmente ele foi um homem santo e tudo, mas é que a santidade naquela época era diferente da de hoje. Hoje a santidade não é mais essa coisa tão rigorosa. Afinal, nós vivemos no século XX, né? 21. Então Deus hoje, ele não nos exige tal grau de penitência. Hoje nós vivemos um tempo diferente. Então, hoje, primeiro, nós somos mais ilustrados, né? Nós sabemos mais coisas que São Domingos. Então, assim, ele, de fato, coitado, ele foi um homem muito bom na época e tal, mas século XIII, né? As coisas estavam muito, muito diferentes. As concepções da cristandade eram muito diferentes naquele tempo. Então, hoje, enfim, hoje a gente tem a espiritualidade completamente atualizada, né? Nós somos tão espirituais quanto São Domingos, mas é porque nós vivemos em outra época. Então, assim, eles se alimentam dessas ideias, dessa atualização de Deus, né? Porque Deus hoje, enfim... Mas então, eles estão atualizando o que Nosso Senhor disse também, né? Pois é, tudo isso. No começo de tudo. Enfim, assim,
tudo é de certa forma datado. Nada é absoluto assim, não. É porque Deus vê, né? Porque, enfim, nós estamos numa época em que o homem adquiriu uma certa maturidade, né? Porque isso está nos documentos do concílio, né? Nós estamos hoje vivendo numa época em que os homens adquiriram uma noção da sua própria dignidade. Os documentos do concílio falam isso, né? Então, assim, hoje nós temos um outro relacionamento com Deus. Não é mais essa piedade ultrapassada, medieval, essa coisa de usar o silício, enfim, isso tudo foi muito importante. Eles vão dizer para você, isso tudo foi muito importante. Nós reconhecemos muito o valor do nosso santo patriarca, nós sabemos que ele foi muito importante na criação da nossa ordem. Mas nós também, como ele fez na época, nós temos o dever, né, de viver o nosso tempo. São Domingos viveu o tempo dele. Então, estou dizendo, é só isso que eles pensam. Aquilo que o senhor leu ontem à noite, no Iota 1, aquilo também, então, são consideradas atualizações? São. Porque eu fui dormir impactada com aquelas os membros da igreja corroborando aquelas ideias. Pois porque você não está entendendo, Ana Paula. É que você ainda vive nessas ideias antigas. O pessoal já se atualizou. Porque você está tentando viver uma espiritualidade que é ultrapassada. Não é mais assim hoje. É porque o homem hoje adquiriu um grau de consciência da sua própria dignidade que não vai mais permiti-lo voltar a essas práticas quase que primitivas que eles tinham na Idade Média. Todos esses santos foram muito importantes, São Francisco, né? São Domingos, mas assim, foram ultrapassados, como tudo na vida é ultrapassado. Então é assim que eles pensam. Assim, eles olham para a gente e falam assim, coitados, né? Esses moços e essas moças, esses rapazes, esses velhos. Eles estão vivendo numa outra época, essa espiritualidade não existe mais. Acabou. O homem adquiriu uma consciência muito diferente. Nós sabemos hoje coisas da ciência. Nós sabemos hoje que a Terra é uma partícula no universo que gira em torno do Sol, que está na galáxia, na Via Láctea, que não tem quase que importância nenhuma. Nós hoje dominamos técnicas de cura de doenças, nós temos a ciência a nosso favor hoje. Que maravilha! Nós temos que atualizar a nossa religião também. Sim, São Domingos foi um grande homem, um santo e tudo, um patriarca nosso pai espiritual, mas como todo pai, né, envelhece, ele viveu noutra época. Nós temos inclusive, eu tenho certeza que eles acham isso, né, Paulo? Nós temos que inclusive o dever de atualizar a obra de São Domingos. Nós estamos fazendo isso hoje. Nós estamos levando a obra de São Domingos adiante, através das atualizações necessárias que o pobre São Domingos, lá no século XIII, não tinha condição de fazer. Então, é assim que eles pensam, não é de outra forma, não. Não é que eles desconheçam, eles conhecem a vida de São Domingos. É que eles relativizam, né, essa vida. Então, eles leem esse livro assim, com um espírito assim, vamos conhecer a história, né? Porque é importante a gente conhecer a história. Mas olha, hoje nós vivemos uma coisa diferente. Calma lá, né? Então, eles olham para você em prantos aí, como você está, né? E até tem uma certa comiseração, né? Eles falam, coitadinha dessa moça. Não é tão bonito isso que ela está fazendo. Mas assim, ela não entendeu o que está acontecendo. Ela não entendeu o que aconteceu com o mundo desde lá, né? Veja que coisas maravilhosas que aconteceram com o mundo. Então é assim que eles pensam.
eles volta aquele assunto que nós estamos falando sempre, né? Que assim, a confusão mental é o verdadeiro castigo de Deus. Essa confusão geral de tudo e todos os conceitos, tudo que o homem moderno tem na cabeça, é um castigo de Deus. Porque quem cair nessa confusão, quem não puder, pela graça, né, ficar livre dessa confusão, ou o mais livre possível, porque ninguém consegue ficar livre da confusão do seu tempo, né, vai se desligar da graça de Deus e vai se condenar, né, infelizmente. E é isso que as pessoas estão fazendo, né. A gente nunca deve também pensar que tal pessoa assim, quando morreu, foi para o inferno, né? Mas os caminhos de afastamento de Deus estão postos hoje tão sedutores, tão extraordinariamente pesados sobre nós, que assim uma situação muito difícil de ver, né? De ver. Que bom que você tem a graça das lágrimas, né? A gente tem que chorar mesmo pelas nossas gerações, né? Que estão se sucedendo nessa confusão mental, né? E a vantagem de ler biografias de santos, né, é da gente adquirir essa clareza, né, essa clareza fora dessa confusão, essa clareza da santidade, né, essa fortaleza da santidade, né. Como que a figura de São Domingos é uma figura de fortaleza, né, uma fortaleza de uma rocha, né? Ele sempre, por onde ele andava, né, ele levava essa fortaleza, né? Essa coisa inabalável, essa fé inabalável, essa pregação inabalável, nada abalava isso, né? Nenhuma circunstância pessoal, nenhuma dor pessoal, nenhum sofrimento pessoal, nenhuma fome, nada abalava. Ele era. Então, os santos são assim, né? São coisas inabaláveis, são estruturas que, se a gente fosse comparar com estruturas físicas, seriam estruturas de concreto, né? De coisa que é inabalável, né? Você não consegue abalar, né, o santo. A santidade, né? Isso para nós, pobres mortais do século XXI, né? Miseráveis pecadores, é para nós um alimento, né? Um alimento espiritual, né? Nos faz, pelo menos por alguns momentos, né, da nossa vida, tentar imitar essa dureza da fé, né? Essa firmeza da fé, é a firmeza na fé e a docilidade do coração, né? A docilidade do coração significa a sua vontade ser dócil à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando a gente fala Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor, está querendo dizer Sacratíssima Vontade de Nosso Senhor. É a essa vontade que nós temos que aderir, né? E que a gente sempre falha, né, nisso. Então, os santos são aqueles que aderiram, ficaram inabaláveis diante das suas
das suas dificuldades, né? Mas é mesmo de se emocionar e de chorar pela nossa situação atual, né? Você veja, se uma só dessas ordens se mantivesse inabalada por toda essa confusão, o mundo seria salvo muito mais facilmente, né? Se nós tivéssemos uma dessas ordens, só uma, né? E não precisa nem ser as ordens mendicantes, né? Mas qualquer uma dessas ordens que se tornassem inabaláveis, né? A ordem do Santo Afonso, a ordem de São Bento, a ordem de São Domingos, São Francisco, né? Qualquer uma dessas ordens se tornasse inabalável, a estrutura da igreja ainda... Veja o sonho de Inocêncio III, quando ele conheceu São Domingos, né? Ele sonha que a igreja estava sendo sustentada por dois ombros de dois homens, né? Que não as deixavam, que não a deixava cair, né? Que era o ombro de São Domingos e o ombro de São Francisco, né? São Domingos teve um sonho parecido com esse também. Foi aí que ele se deu conta da existência de São Francisco. Então isso significa que são colunas, né? São colunas. E que pode, pela vontade de Deus, se erguer de novo, né? Ninguém sabe se não teremos um renascimento dessa espiritualidade dominicana, espiritualidade franciscana, né? Espiritualidade beneditina no mundo ainda, né? Em bases maiores, né? Porque eu sei que em algum lugar há pessoas que estão tentando fazer isso, que estão tentando viver a vida monástica de forma correta, mas do modo geral não. Mas é isso, Ana Paula. Vamos meditar, né, sobre isso. Hoje esse final... Eu queria dizer mais uma coisa, que temo muito por mim mesmo, porque eu vejo quanto que essas leituras e as orações, elas, como a gente não sabe, eu não sei quando eu vou morrer, né? Eu tenho muito medo dessa sedução do mundo também. Eu também sou. Posso cair nessa sedução. Então eu vejo quanto que eu tenho que estar sempre atenta, buscando mesmo essas leituras e até para me manter firme nas orações, porque para tentar ficar, não estar tão sujeito, vamos dizer assim, a essas seduções do mundo. É uma forma de proteger. Aos que estão em pé, cuidem para não cair, né? Isso. E Deus foi muito bom nos enviando esses santos e enviando essas pessoas que contaram a história deles. Sem dúvida. Graças a Deus que a gente Nossa. Depois de tantos séculos, podendo se servir desses exemplos, né? Você veja, os grandes santos, que não é o caso aqui do padre Lacordaire, mas os grandes santos sempre se preocuparam em escrever vida de santos, né? Justamente para isso, né? A leitura da vida de santos é uma coisa que, por exemplo, eu sei uma das ordens, né? Que é a ordem de Santo Afonso, a ordem do eu não sei como é que chama a ordem de Santo Afonso direitinho, não. Mas ela nas regras dela tem a leitura diária da vida dos santos, né? Então, assim, grandes agiógrafos
escreveram grandes obras justamente para prover, né, a cristandade dessa leitura, né, diária, né? Tem obras, inclusive, que resumem a vida de santo de forma que você pode ler, né, diariamente a vida de um santo, resumidamente, né? Mas pelo menos se alimentar disso, né? Agora, a leitura dessas obras maiores, ela é muito interessante porque ela dá muitos detalhes, né? Ela traz muito, ela faz a gente viver, né, a vida do santo, a época do santo. Então isso é muito importante, né? A vida do santo, a leitura dela não é para você aumentar a sua cultura, né? Não é para você ficar se gabando de conhecer a vida de muita gente, né? A vida do santo serve para isso, exatamente o que você falou, né? Para nos alimentar espiritualmente, né? Para nos fazer um pouco absorver esse carisma do santo, né? A gente ser um pouco, quando a gente lê São Domingos, né, para a gente ser um pouco dominicano. Quando a gente lê a vida de São Francisco, para a gente ser um pouco franciscano. Então, quando a gente lê a vida de outros grandes patriarcas fundadores, né, São Bernardo, para a gente ser um pouco cistercienses, né? Então é assim mesmo, a gente vai, nós leigos não temos outra forma, né? Como as ordens terceiras agora também estão, as realmente que vale a pena estão muito difíceis da gente pertencer, mas pelo menos a gente pegou um pouco desse carisma, né, e nos ajudar na nossa vida pessoal. É uma coisa curiosa que acontece comigo, eu não tenho a menor resistência aos santos. Qualquer biografia que eu leio do santo, eu me torno devoto desse santo. É uma coisa impressionante, né? Então, assim, as pessoas falam, não, eu sou devoto de tal santo, assim. Cada vez que eu leio as vidas dos santos, eu passo a ser devoto desse santo, porque, assim, é tão extraordinário essas vidas, né, que eu passo a pedir a eles. Eu tô igual assim. Não tem personalidade nenhuma, Ana Paula. Eu não tenho a menor personalidade, assim. Nem santo de preferência eu consigo ter, porque toda vez que eu leio a vida de um santo, eu falo assim, nossa, eu tenho que ser devoto desse santo, ou dessa santa. Exceto Santo Antônio, que minha mãe me ensinou a ser devoto dele, me deu o nome dele, etc. Os outros santos todos, para mim, são extraordinários. Então, eu nessa área não tenho... eu sou Maria, vai com as outras. Não tenho personalidade nenhuma nisso. Então, mas, gente, Deus lhes pague, né, a oportunidade que vocês me dão de ler essas vidas de santos aqui, né? Isso é muito, muito importante para mim. Deus lhes pague também a presença, a paciência, né? A participação, esse compartilhamento de sentimentos, né, que é muito importante para nós, né? Que estamos vivendo praticamente sozinhos nesse mundo, né? Esse contato é muito, muito, muito importante, não é? Então, a gente retorna, né, a semana que vem, talvez umas 2 leituras a mais que nós temos desse livro, né? Então, tenham um santo dia, um santo final de semana, um santo início de advento, né? Um tempo de penitência também, né? Cor roxa, né? Como na quaresma. Fiquem com Deus, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.